As dificuldades para viajar ao México. Você já foi ao México? Não? Então vá. É um país excepcional, colorido, alegre, culinária, não preciso nem falar. Mas parece que está difícil conseguir autorização eletrônica para viajar ao país dos nossos irmãos lá da América do Norte. O que está acontecendo, Coutinho? Bom dia para você. Tudo bem, Megali? Bom dia a você, Carla, Sheila, todos os nossos ouvintes. Um problemaço, né? E aí, esses brasileiros que têm o sonho de viajar para o México têm passado por um verdadeiro pesadelo. Foi muito tempo juntando dinheiro para poder fazer essa viagem que não é barata. Sabe, é mais de 10 mil, é 15 mil que a gente está gastando e é um descaso. A minha viagem já é no dia 6 de julho e até agora nada da gente conseguiu o visto. Eu tenho tios, primos que moram no México. Nós estamos com viagem marcada para o dia 11 de julho e eu não consigo essa autorização eletrônica. E aí as pessoas estão desesperadas. A gente fica a noite toda na internet, quando virar a hora, a gente fica dando enter sem parar. É uma situação desesperadora. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto aqui na programação da Band News FM. A gente vem falando já há um bom tempo. Só para o ouvinte que ainda não sabe o que está acontecendo, a gente explicar. Desde 2013, o México isentava o brasileiro de visto, seja ele eletrônico ou físico. E aí, em dezembro do ano passado, devido ao aumento da imigração ilegal via México e de muitos brasileiros, por um pedido do governo dos Estados Unidos, o México voltou a exigir uma autorização eletrônica dos brasileiros. Seria algo muito simples, só você entrar na internet, colocar dados bem simples mesmo, como quanto tempo você vai ficar em viagem, motivo da sua viagem, o número do seu passaporte, e sair ali, em questão de minutos, uma autorização. O problema é que desde o dia 31 de maio, esse sistema entrou em colapso, e aí, depois de mais de 20 dias, a gente tem que colocar aspas nesse colapso, porque todas as outras nações que fazer esse visto, essa autorização eletrônica, conseguem essa autorização eletrônica e só os brasileiros é que estão enfrentando problemas. Centenas de ouvintes já perderam a viagem. E aí, o que foi acontecendo? Alguns ouvintes perceberam, e algumas pessoas perceberam, que se colocar outra nacionalidade, ela consegue a autorização. E aí eles falaram assim, opa, então eu vou botar outra nacionalidade, eu consigo embarcar e aí lá no México eu me viro. E aí essas pessoas chegavam lá na imigração mexicana, na alfândega mexicana, e tinha um sério problema, porque tem um QR Code. E aí a imigração olha e fala assim, peraí, você não é ucraniano, mas peraí, você não é russo, você é brasileiro, então vai lá para a salinha. E essa salinha é uma salinha realmente do horror, relatos de pessoas que ficaram horas sem água, sem comida, com cheiro de urina, etc e tal. Mas o brasileiro sempre tenta dar um jeito. E aí foram criados vários grupos de WhatsApp para poder tentar pegar alguma brecha nessa falha, entre aspas, do sistema, como conta a nossa ouvinte Marina da Hora. A gente está fazendo assim, um mutirão, todo mundo entra, abre mais de 40, 50 abas, já preenchido. Quando vai virar a hora, por exemplo, 19h59 para as 20 horas, aí a gente vai dando enter, sem parar, e aí depois a gente volta as páginas tudo para ver se algum aprovou. Aí um consegue, o outro não consegue, aí a família de 5, aí alguns conseguem, a outro não consegue. É desesperador, tá demais. E aí é isso, Carla, Sheila, Megali, as pessoas têm se unido, e aí, por exemplo, uma pessoa às 3 horas da madrugada consegue o visto, e aí ela manda no grupo de WhatsApp, são vários grupos de WhatsApp de brasileiros, fala assim, consegui, gente, entrem agora que eu consegui. E aí muita gente tem conseguido, mas muita gente ainda não tem conseguido viajar para o México. A embaixada mexicana diz que é um problema, é uma falha, está tentando resolver desde o dia 31 de maio, e o Itamaraty enviou uma nota há 10 dias pedindo que o México resolva com urgência, e depois disso o Itamaraty não voltou mais a se pronunciar. Os relatos das pessoas são relatos de gente desesperada que está perdendo dinheiro, economizou nos últimos anos para fazer uma viagem que é a viagem dos sonhos, gente, casal em lua de mel, gente que ia fazer essa viagem durante a pandemia, teve de adiar, gente que está pagando parcelado isso no sufoco há mais de 12 meses, por exemplo. Enfim, você acabou de falar o que diz o Itamaraty, o que disse também a Embaixada do México, mas alguém, consulado, Embaixada Itamaraty, alguém traz uma resposta de quando esse serviço volta a funcionar normalmente, quando ele vai ser restabelecido e qual é a alternativa que se apresenta para quem vai viajar? Está com viagem marcada para agora, mês de julho, Coutinho? Não, nada, Sheila. O que a Embaixada do México diz oficialmente
é para os brasileiros procurarem o visto de papel. O visto de papel que custa $48 e você tem de entrar numa aba, num link do governo mexicano e marca uma entrevista ou para a Embaixada do México em Brasília ou para alguns consulados em capitais brasileiras como São Paulo e Rio de Janeiro. Só que as pessoas não acham datas, não encontram datas para fazer essa marcação. A gente voltou a questionar a Embaixada Mexicana, ainda não tivemos uma resposta e voltamos a questionar o Ministério das Relações Exteriores, porque o Itamaraty soltou uma nota há 10 dias, precisa se posicionar, porque não dá para, desde o dia 31 de maio, ficar nessa situação e, como eu disse, exclusivamente com os brasileiros. O sistema é o mesmo para brasileiros e, por exemplo, ucranianos e russos, mas quando você coloca a nacionalidade brasileira, simplesmente dá visto não processado, autorização não processada. Cara, e o México é tão legal, hein? Que destino para conhecer, passear, conhecer história. Nossa, é legal demais. O México é demais. A gente cresce sendo bombardeado pelo cinema americano, né? Que quando inclui o México, quando não é um destino paradisíaco, eles colocam aquele filtro amarelo para parecer que é um lugar muito... seco e cheio de poeira. Cheio de poeira, cheio de bandido e perigoso. E não é violento nada né? De fato, mas... mas nada assustador para quem mora no Brasil. E é um lugar muito colorido, muito alegre. A cidade do México é uma cidade espetacular. É a cidade com mais museus do mundo. Se não me engano, é a primeira colocada, a segunda colocada é Paris e a terceira Washington DC. É um museu melhor que o outro. As pessoas são espetaculares. Tem uma cidadezinha chamada Guanajuato, onde tem ali o Museu das Múmias de Guanajuato. Procure na internet a história, é um negócio sensacional. É um lugar que dá pra perder uns 2 meses, viu? Dá pra gastar um bom tempo ali viajando e você não conhece quase nada. Só precisa ter o visto. Só precisa ter o visto. O Felipe Amaral tá falando, o consulado do México em São Paulo, pior do mundo. A Flávia Mello dizendo, estão negando o visto presencial também. Sidney, esse visto só em Brasília, então tem a dificuldade também desse visto presencial. Pronto. Coutinho, onde é que você tá, cara? Que lugar é esse? É rapidinho, a gente só tem 30 segundos, tá? Que lugar é esse animadíssimo que você tá agora? Eu tô no Fórum Panrotas, que é uma das publicações mais importantes do turismo aqui no Brasil. E esse lugar é a FEComércio em São Paulo, que eu acho que vocês conhecem bem aqui no bairro da Bela Vista do Bexiga.